Agora, quando a prova traz um texto mais longo, o que o aluno deve fazer além de ler o texto? A minha primeira dica seria não gaste sua revolta com isso. Assim, tem muito aluno que se apavora quando vê uma questão muito grande. Mas também em prova do Enem, tamanho não é documento. Às vezes você tem uma questão de uma linha, uma superequação de segundo grau, e você vai demorar milênios nessa questão. E, por outro lado, por vezes você tem uma questão que a extensão dela parece muito grande, mas ela é uma questão que tem uma leitura muito fluente e não demanda de você resolver nada tão complexo assim. Geralmente esses textos escolhidos, ainda mais os maiores, são textos que efetivamente circulam, são de autores de sucesso, são textos que mobilizaram, às vezes emocionaram muita gente. Então não é uma coisa chata, burocrática, é assim, aproveita a oportunidade. Provavelmente esse é um texto legal. É importante vocês lerem o texto inteiro antes para ter uma noção do conjunto. Mas depois de ler a questão e os itens que estão ali para você escolher, volte ao texto e verifique alguma dúvida que você ainda tenha para isso. Não confie só na memória. Eu acho que a chave é um movimento de ida e volta. Então vamos lá, professora Mara, conto com você. E hoje nós vamos resolver uma questão do Enem. Há qualquer coisa de especial nisso, de botar a cara na janela em crônica de jornal. Eu não fazia isso há muitos anos, enquanto me escondia em poesia e ficção. Crônica, algumas vezes, também é feita intencionalmente para provocar. Além do mais, em certos dias, mesmo o escritor mais escolado não está lá grande coisa. Tem os que mostram sua cara escrevendo para reclamar, moderna demais, antiquada demais. Alguns discorrem sobre o assunto e é gostoso compartilhar ideias. Há os textos que parecem passar despercebidos. Outros rendem um montão de recados. Você escreveu exatamente o que eu sinto. Isso é exatamente o que falo com meus pacientes. É isso que digo para meus pais. Comentei com minha namorada. Os estímulos são valiosos para quem nesses tempos andava meio assim. É como me botarem no colo. Também eu preciso. Na verdade, nunca fui tão posta no colo por leitores, como na janela do jornal. De modo que está sendo ótima essa brincadeira séria, com alguns textos que iam acabar neste livro, outros espalhados por aí. Porque eu levo a sério ser sério, mesmo quando parece que estou brincando. Essa é uma das maravilhas de escrever. Como escrevi há muitos anos e continua sendo a minha verdade. Palavras são meu jeito mais secreto de calar. Bom, nós temos aqui, então, um texto e, a partir dele, nós vamos cobrar alguns elementos que estão relacionados à coesão textual, que são os elementos que fazem a articulação entre as orações, entre as frases. Os textos fazem uso constante de recursos que permitem a articulação entre suas partes. Quanto à construção do fragmento, o elemento. Bom, letra A. Nisso, introduz um fragmento, botar a cara na janela, em crônica de jornal. A expressão nisso que aparece aqui, já no comecinho da crônica, diz: há qualquer coisa de especial nisso de botar a cara na janela, em crônica de jornal. Realmente a alternativa é verdadeira, porque há algo de especial nisso. Nisso o quê? De botar a cara na janela do jornal. Então é um articulador ali que remete a uma introdução àquela informação que vem a seguir. B. Assim é uma paráfrase de é como me botarem no colo. O que é paráfrase? A paráfrase é escrever de uma outra forma, mas mantendo o mesmo significado. O que nós percebemos aqui no texto em relação ao uso da palavra assim é que, vejam, quem nesses tempos anda meio assim. Este assim ali está funcionando como um advérbio. Seria mais ou menos como se eu falasse o modo como anda, que talvez não estivesse tão legal, que não estivesse talvez tão bom. Por isso, a alternativa B está incorreta. Letra C. Isso remete a escondia em poesia e ficção. Bom, percebo que nesse tipo de exercício, nós obrigatoriamente precisamos voltar ao texto. E nem sempre ler só aquela palavra ou o que vem depois dela. É necessário que nós tenhamos a leitura de elementos anteriores. Vejam, janela em crônica de jornal, eu não fazia isso há muito tempo. O que ela não fazia? Ela não trabalhava com as crônicas, porque ela estava envolvida com outros tipos de trabalho.
Portanto, a alternativa C está errada, está relacionada à crônica e não poesia e ficção, ok? Letra D. Alguns antecipam a informação. É isso que digo para meus pais. Quando nós analisamos aqui no texto a palavra alguns, que é um pronome indefinido, nós vamos perceber o seguinte, que aqui em cima nós temos também os. Tem os que mostram sua cara escrevendo. Este os nos remete a escritores. Vejam, em certos dias, mesmo o escritor mais escolado não está lá grande coisa. Tem os que mostram sua cara, ou seja, os escritores que mostram a sua cara. Alguns o quê? Alguns escritores discorrem. Portanto, ela não está introduzindo, ela está retomando um termo que já foi mencionado. Essa recupera a informação anterior. Janela do jornal. Vamos então ao texto. Vejam, de modo que esta está sendo ótima. Essa brincadeira. Nessa situação, o que é a relação, essa brincadeira? É que a autora está trabalhando com a brincadeira de produzir crônicas. Portanto, a alternativa correta em relação a este texto é realmente a alternativa A. Muito obrigado, professora. Então, o que você destaca nessa questão? Presta atenção o gênero de texto, crônica. Sim, esse é um gênero textual que cai muito no Enem. Então, procure ler mais crônicas. Uma coisa que raramente os alunos fazem quando estão lendo questões do Enem e aprendendo a resolver aquilo é prestar atenção no autor. Isso é uma grande dica, assim. Essa autora, por exemplo, a Lia Luft, ela é uma escritora que publica há mais de 50 anos, é poeta, tradutor, traduziu já mais de 100 livros e é uma cronista profissional que está escrevendo há muitos anos numa revista de grande circulação. Essa é uma dica. Não adianta só tentar aprender um truquezinho para fazer a prova do Enem. Você tem que estar em contato com esses gêneros textuais que são cobrados no Enem. Se preocupe, então, em ler crônicas, em buscar crônicas de autores famosos, assim, reconhecidos, porque isso vai te deixar mais à vontade, mais seguro para reconhecer o trabalho artístico, inclusive, que eles estão fazendo.